Boa noite, muito boa noite para você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina, aqui nas telas do SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. A gente pede licença para entrar no seu lar com o melhor da notícia, aquilo que foi destaque durante o dia, vai estar aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Como é que foi o seu dia? Tá voltando do trabalho? Retornou das férias? Tá tranquilão? Tá começando esse ano bem? Então vem com a gente, que aqui você vai finalizar o seu dia muito bem informado. Vamos abrir, pessoal, a janela do estado? Nossa Santa Catarina é lindíssima. Imagens agora ao vivo para você aí de casa. Praia Mole, aqui em Florianópolis. 27 graus por lá, tá um calorão, viu? Final de tarde, 18h30, 27 graus registrados aqui na capital catarinense. A gente segue mostrando outras imagens do estado, inclusive, olha só, com esse pôr do sol lindíssimo em Itajaí, BR-101. Movimento agora um pouquinho mais carregado, bastante caminhões aí na rodovia. A gente vê o pessoal indo sentido norte e tendo que enfrentar agora um trânsito um pouquinho mais carregado. A gente pede, claro, sempre paciência no trânsito. Você que está com o YouTube ligado, escutando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. A gente tem mais imagens, viu? Pontes da capital catarinense, que coisa mais linda, olha só o sol batendo no mar de Santa Catarina, nesse mar lindíssimo. Muitos agora retornam para casa, estão ali no trânsito, estão pegando uma filhinha, mas tem esse visual. Olhando da janela, é isso aí que a gente vê, é esse final de tarde que a gente quer, lindíssimo, para voltar para casa aqui, ó, reenergizado. Pessoal, preciso de vocês aí de casa e é por isso que o nosso WhatsApp agora vai estar aberto. Você sabe, a gente chega na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, para contar a sua história. Mas para isso a gente tem que saber o que está acontecendo por aí. O nosso WhatsApp está aberto e eu quero que vocês mandem sugestões de reportagens, ao vivo, matérias que a gente gosta de contar. Aquela matéria para o começo do ano, aquela matéria que você aí de casa gostaria de assistir quando chegar, né, do trabalho, cansado. Liga o Tá Na Hora Santa Catarina, o que você quer ver por aqui? Conta a sua história, faz aquela denúncia, o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, que tipo de problema a nossa equipe do SCC SBT pode te ajudar, como que a gente pode chegar até aí, entender o que está acontecendo. Coisas boas, desafios, a gente quer saber. Nosso WhatsApp 48991622676 está aberto. Manda sugestão de reportagens, de matérias que a gente vai estar aí com você. A gente quer essa proximidade, é o que o SCC SBT tem de melhor. Pessoal, alguns dizem que o ano só começa realmente depois do carnaval. E aqui em Floripa não é diferente, viu? A folia movimenta as ruas da capital e por isso hoje foi lançado a abertura do carnaval. Vocês vão ver, olha só. Florianópolis quer consolidar em 2026 o maior carnaval de rua de sua história. Por isso, a prefeitura anunciou nesta terça-feira os detalhes da folia na capital. A estrutura vai contar com palcos espalhados pela ilha e pelo continente, além de trios elétricos com atrações de peso. Serão 9 arenas com controle de acesso, onde as pessoas poderão brincar o carnaval com segurança e tranquilidade. E na região central da cidade, a nossa grande arena que engloba toda a Praça 15 e os acessos à Praça 15, com a inovação desse ano, a presença do trio elétrico, mais de um trio elétrico na realidade, e que trarão atrações nacionais para o Carnaval de Florianópolis. E por falar em atrações nacionais, o time de artistas que vão se apresentar por aqui está montado e promete agitar os foliões em 4 dias de festa. A gente se preocupou em trazer diversos estilos musicais, mas trazer os principais nomes de cada estilo musical. Então, quando a gente olha para o pagode, a gente está trazendo o Ferrugem, né? O Ferrugem hoje é um dos maiores nomes do pagode brasileiro. Quando a gente olha para o sábado, a gente está trazendo uma atração de axé, está trazendo Jamil. Quando a gente olha para o domingo, a gente está trazendo 2 dos principais MCs que tocam atualmente no Brasil. Um dia muito focado na geração Z. E quando a gente fala do pop gay, a gente está trazendo a Glória Groove, que eu acho que é a maior atração que a gente poderia trazer para esse dia. No comando da segurança, a estratégia é integração. Além do efetivo reforçado e o controle de acesso às arenas, a fiscalização é realizada com câmeras inteligentes. Temos uma barreira virtual, né, em certos pontos da cidade, certas câmeras são colocadas com sistema de identificação facial, então qualquer pessoa que tem alguma alteração com a justiça pode ser identificada e detida se adentrar esses espaços. Então as câmeras são colocadas em pontos estratégicos, as arenas são locais cercados, fechados com segurança privada, mas que tem todo o acompanhamento da Polícia Militar para garantir que nenhuma pessoa entre nesses espaços com algum material cortante, ou uma arma de fogo, ou até qualquer objeto que possa ser utilizado como arma, como garrafas de vidro, por exemplo. E além da folia,
tem espaço para quem quer trabalhar durante a festa na capital. Nos próximos dias vai ser aberto o edital para o comércio ambulante no carnaval, nas arenas, né? Naquele entorno também. E aqueles que participarem do edital, tiver tudo certinho, vai estar tranquilo trabalhando. Os que forem arriscar sem edital, sem cumprir as regras, né? Que são previstas pela prefeitura, vai ser recolhido com a nossa fiscalização. Os mais de 100 bloquinhos prometem movimentar ainda mais Floripa. E se o ano só começa depois do carnaval? É só escolher o dia e vir brincar no Carnaval de Rua de Floripa. Pessoal, vou dizer, viu? O Estado, que é referência em tecnologia, precisa disso. Inteligência artificial, tecnologia junto com os agentes de segurança para que esse evento seja cada vez mais seguro, para que essas famílias venham para cá curtir o carnaval catarinense em grande estilo. Agora, um forte temporal atingiu a Serra Catarinense nesta segunda-feira com chuvas intensas que ultrapassaram 100 milímetros em 24 horas, causando enxurradas, alagamentos e danos na infraestrutura viária. Em Urupema, a água invadiu ruas e 8 residências e as famílias foram retiradas preventivamente para retornarem depois com mais segurança. A rodovia SC-112 está bloqueada por deslizamento de terra e outras estradas e pontes também foram afetadas. A Defesa Civil emitiu alertas por risco de mais temporais em toda a região e pede agora cuidado nas áreas alagadas. As fortes chuvas de ontem à noite atingiram também vários locais do município de Rio Rufino. Uma das mais atingidas foi São Judas, cerca de 3 quilômetros distante da área central. 3 pontes foram levadas pela enxurrada e agora cedo o coordenador da Defesa Civil, Renan Júlio da Silva, e a vice-prefeita em exercício, Erane Pickler, já vistoriaram o local. Por enquanto, a comunidade está sem transporte e passagem. A Defesa Civil informou que está providenciando, em parceria com as demais secretarias, o restabelecimento agora, pelo menos delas, né? Ontem nós mostramos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina que um forte vendaval deixou rastro de destruição no litoral norte de Santa Catarina. Nesta terça-feira, a Defesa Civil confirmou o fenômeno, que trata-se de uma microexplosão. São Francisco do Sul foi a cidade mais afetada. A gente vai chamar agora Renato Santos, que chega para atualizar essa situação para a gente. Renato, novamente falando sobre essa passagem, né, desses fenômenos ambientais, esses temporais que têm atingido Santa Catarina nos últimos dias. Agora confirmada uma microexplosão, é isso? Conta mais para a gente. Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui na tela do SCC SBT. Esse vendaval que atingiu várias cidades aqui da nossa região, mas a cidade de São Francisco do Sul foi a mais atingida. Até ontem, a Defesa Civil ainda não sabia o que tinha provocado essa ventania que, segundo o órgão municipal, ultrapassou 120 km por hora. Somente na tarde de hoje é que os profissionais, depois de um estudo minucioso, confirmaram, portanto, que se trata de uma microexplosão. E aí, isso acabou provocando muito estrago lá na cidade de São Francisco do Sul. Os profissionais que atenderam nas últimas horas, mais de 50 ocorrências, 5 áreas lá do município foram afetadas, mais de 400 residências ficaram destruídas. Algumas, os moradores tiveram que ir para casa de familiares e também de amigos, já que ficaram desalojados. A Defesa Civil disse que ainda segue monitorando outros pontos lá do município e já que ainda existe um alerta meteorológico para mais chuva de forte intensidade e também uma possível microexplosão ainda para as próximas horas lá na região de São Francisco do Sul. Nós conversamos com o chefe de Defesa Civil lá do município, que fala um pouco mais dessa situação lá na localidade. Vamos acompanhar. Desde ontem, nossas equipes estão na rua, já somamos mais de 50 ocorrências atendidas durante esse período, desde destelhamento, queda de árvore, cabos de rede elétrica e entre outras ocorrências que também estão sendo atendidas, e as equipes seguem no dia de hoje no atendimento e as avaliações também seguem durante toda essa semana. Olha, e está se tornando corriqueiro esse tipo de fenômeno aqui em Santa Catarina. Na última semana, o município de Gaspar também foi afetado por uma microexplosão. Lá, mais de 250 casas ficaram com telhados destruídos. Choveu em 15 minutos, mais de 80 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. Mas não foi somente isso, viu, Júlia?
também aqui na nossa região, mas lá no Planalto Norte, na cidade de Canoinhas, os moradores ficaram assustados com a formação de uma nuvem funil no final do dia de ontem. Essa nuvem causou pavor em quem mora lá na localidade. A prefeitura emitiu uma nota logo depois, afirmando que, apesar da formação dessa nuvem, nenhum estrago foi registrado lá em Canoinhas, e disse que a formação do fenômeno foi entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Portanto, apesar desse susto, nenhum registro de danos foi causado lá em Canoinhas. Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações. Inclusive, Renato, a Defesa Civil de Joinville também emitiu hoje uma nota que orienta, né, a população com relação a esses sinais de alerta emitidos pelo órgão em caso de emergência. Explica um pouquinho para a gente sobre esses sinais, Renato. Exatamente isso, viu, Júlia? Que aqui em Joinville, no final de semana, uma área aqui da cidade também foi bastante afetada por ventos que chegaram a quase 100 km por hora. Foi a Vila Cubatão. Por lá, várias casas também ficaram destelhadas. A Defesa Civil teve que distribuir lonas para esses moradores que foram afetados por essa ventania. Ainda existe um alerta para a noite de hoje. Agora há pouco estava chovendo, inclusive aqui na cidade de Joinville. E são 3 tipos de alertas. É o por meio de SMS, que é enviado para o celular de toda a população, isso de forma antecipada, falando da possível mudança na temperatura e também no clima para horas posteriores. E aí existe, portanto, o segundo sinal da Defesa Civil para alertar a população, que é o alerta severo. Como é que funciona esse alerta? É disparado em toda a rede 4 ou 5G daquelas pessoas que estão em área de risco. Indica uma situação de perigo alto e pede para que o cidadão saia do local o mais rápido possível. E a terceira emissão sonora é, portanto, o alerta extremo. Esse, Júlia Matos, indica uma situação de emergência eminente e risco à vida. E aí a pessoa tem que sair imediatamente do local. Esse funciona quando o celular vibra, mesmo quando ele está no modo silencioso. O chefe da Defesa Civil, aqui de Joinville, destaca também a importância da população ficar atenta a esses tipos de alertas que são emitidos pelo órgão municipal. Vamos acompanhar. É importante diferenciar o alerta severo do alerta extremo. O alerta severo, o cidadão vai receber um bip em seu celular, indiferente de qualquer cadastro, onde vai constar uma mensagem indicando uma mensagem de autoproteção quando há um risco provável, ou alto, para a ocorrência de algum tipo de desastre. Já o alerta extremo, ele indica uma situação de grande perigo, onde algo já está ocorrendo no município. A partir daí, a Defesa Civil Estadual emitirá um alerta onde você perceberá uma sirene em seu celular, constando também a mensagem de autoproteção e qual o risco você está exposto. Para você cadastrar o seu celular para receber esses alertas da Defesa Civil, você vai lá na sua caixa de mensagem e vai digitar o seguinte número, 40199. E aí vai colocar o CEP da sua rua, aí da sua localidade. E quando tiver algum tipo de alerta meteorológico, você vai receber de forma imediata aí no seu celular. Volto com você no estúdio, Júlia. Obrigada, Renato, pelas informações. Ficam as dicas para o pessoal de casa. Mais uma vez, a tecnologia em prol da comunidade, em prol da segurança. E essas dicas que o Renato trouxe para vocês com relação à Defesa Civil também estão no nosso portal SCC10. Vocês viram ali com o Renato que o tempo está fechado, bastante vento no norte do estado, mas enquanto isso, eu estou vendo daqui, janela de Jaguaruna, na tela agora para vocês ao vivo, sul do estado. Olha aqui, final de tarde, todo mundo na praia, 25 graus. Aparentemente, pelas árvores ali, tá um vento ameno, solzão registrado hoje no sul do estado e realmente essa diferença das regiões, os finais de tarde com relação aos temporais também mostram muito sobre esses fenômenos ambientais, esses temporais que atingem Santa Catarina, sobretudo no verão. A gente tem acompanhado essas diferenças em todas as regiões, Imagens lindas de Jaguaruna, sul do estado, aqui ao vivo para você no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, a Polícia Civil do Estado anunciou a ampliação do combate aos crimes de
de estelionato no estado. A medida prevê a criação de novas delegacias especializadas e reforço nas investigações diante do alto número de golpes e do prejuízo causado à população. Quem traz mais informações agora pra gente aqui na capital é a Gabriela Mariotto. Gabi, muito boa noite. Chegando agora com mais informações com relação a essas ações que a gente traz aqui. Toda semana tem algum golpe diferente na praça, a gente sempre traz dicas para o pessoal de casa. E essas ações agora com relação a estelionato diz muito sobre isso, né, Gabi? Essa necessidade do Estado. Conta mais pra gente. É isso mesmo, Júlia. A gente tem trazido aqui o tempo todo diversos golpes. Envio de links falsos, clonagem de números, golpe do falso parente, golpe para tudo quanto é lado, né? De acordo com a Polícia Civil, nesses últimos anos já foram mais de 100 mil registros desse tipo de crime contra os catarinenses, um prejuízo que chega a ser bilionário. Foram R$1 bilhão perdidos aí pelos catarinenses nesses últimos anos por conta desse tipo de crime. E desde 2023 tem sido uma das prioridades da Polícia Civil aqui do nosso estado fazer esse combate, fazer essa atuação mais especializada, então reforçando as delegacias com maior efetivo, também buscando prender os chefes, né, os líderes das organizações, não só os laranjas que estão atuando nas pontas, fazendo essas ações em outros estados, até porque boa parte desse dinheiro acaba saindo de Santa Catarina, porque essas quadrilhas, esses criminosos atuam de outros estados aplicando os golpes contra os catarinenses, fazendo esse rastreio dos pagamentos, apreendendo esses equipamentos usados para fazer esses golpes, até fazendo prisões preventivas e prisões temporárias. A gente já tem 3 delegacias especializadas nesse tipo de combate. Uma delas que fica aqui na capital, outra em Joinville e mais uma em Blumenau. Mas agora a intenção, né, por parte da Polícia Civil é ampliar ainda mais o número de delegacias espalhadas aqui pelo estado, implementando elas também em cidades um pouco menores, cidades com mais de 200 mil habitantes. Daí entram municípios como Criciúma, São José, Palhoça, diversas cidades aqui do estado que vão passar a ter essa atuação mais específica voltada a esses crimes. Então, até 2,7 milhões de catarinenses vão passar a ser atendidos por essas novas unidades. O delegado-geral da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, comentou um pouquinho sobre essa mudança. A gente escuta agora o que ele disse. Nós identificamos que essas quase 100 mil ocorrências que foram realizadas ou praticadas aí, no ano passado e no ano anterior, tivemos essa pequena diminuição, podem ser já um prejuízo à população catarinense cerca de R$1 bilhão, em razão do fato de que o golpe médio é de R$1.000. Ele pode ser de R$100 ou ele pode ser de R$10 mil. Também essa até recomendação para o pessoal que está assistindo a gente. Se você viu um tipo de golpe, mesmo que você não tenha caído, para fazer esse registro do boletim de ocorrência, porque isso ajuda a Polícia Civil a mapear esse tipo de crime, onde, como que esses criminosos estão atuando e ajuda a prender essas pessoas, até porque não é por você não ter caído nesse crime que significa que outras pessoas não vão. Então, a gente também ajuda a Polícia Civil quando a gente faz esse registro, quando a gente vê esse tipo de crime acontecendo. Volto contigo aí no estúdio, Júlia. Obrigada, Gabi, pelas informações, pela apuração aqui na capital. A gente segue acompanhando esses casos, inclusive continuamos falando de golpe, viu? Mas o alerta agora vai para os microempreendedores individuais. Por acaso você aí de casa já recebeu uma mensagem no celular falando que o seu CNPJ foi cancelado? Calma, porque pode ser um golpe, viu? A Praça do Empreendedor de Blumenau identificou uma onda de ataques desse tipo. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com mais detalhes. Nath, muito boa noite. Esses MEIs, então, precisam agora ficar mais atentos para não cair no novo golpe, é isso mesmo? Exatamente, Júlia. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A Praça do Empreendedor aqui em Blumenau emitiu esse alerta deste novo golpe virtual que está circulando principalmente através do e-mail e aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo. Dessa vez, o alvo são os microempreendedores individuais, os MEIs. E aí, como esses criminosos estão agindo, Júlia? Eles mandam mensagens dizendo que o CNPJ será cancelado caso o MEI, caso essa pessoa não pague alguma
uma taxa ou um boleto em que eles enviam. Claro, essas pessoas assustadas acabam pagando esse valor e caindo nesse golpe. Só que em Blumenau, neste início de ano, a gente está agora no dia 13 de janeiro, mais de 30 MEIs já informaram que receberam esse tipo de mensagem, fora aqueles que ainda nem falam para a Praça do Empreendedor. Então, a orientação é bem clara para não clicar em nenhum link suspeito e, principalmente, não pagar nenhuma taxa antes de descobrir se aquilo realmente é verdadeiro. O diretor de atendimento ao empreendedor aqui da cidade, o Anderson Veiga, explica um pouco mais sobre essa situação. Olha só. A gente sabe que o maior patrimônio do nosso público, do MEI, do microempreendedor individual, que na grande totalidade é constituído de pessoas mais simples, é o seu crédito, o seu nome. E com essa preocupação, quando ele recebe uma informação dessa e ele se vê à mercê de ser negativado ou de algum problema com o CNPJ dele, muitas vezes ele paga no impulso, né? E isso tem causado um grande prejuízo financeiro e muita insegurança para quem quer só trabalhar de forma correta. Júlia, então a orientação é que caso você receba algum tipo de mensagem relacionada a isso, de alguma taxa sobre o MEI aqui na cidade, acione imediatamente um contador da sua confiança ou também, se quiser um serviço gratuito, dá para ir até a Praça do Empreendedor aqui da cidade, que fica localizada em um shopping às margens da Via Expressa. Além disso, há 2 telefones disponíveis também que aparecem agora na sua tela, que é da Praça do Empreendedor, então ali as equipes estão disponíveis para auxiliar esses MEIs. Fica aí o alerta para todos e mais um novo golpe na área. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Fica a dica para você aí de casa. Essas mensagens às vezes chegam pelo WhatsApp, às vezes é por e-mail, SMS, de todos os jeitos eles tentam, né? Então fique alerta você também. Agora, um condomínio que fica no sertão do Maruim, São José, registrou falta de água desde quinta-feira da semana passada até o dia de hoje, causando revolta nos moradores. O restabelecimento parecia ter voltado ao normal, nessas primeiras horas do dia, mas adivinhem. No período da tarde, mais precisamente às 16 horas, os moradores novamente ficaram sem água. O síndico do prédio, junto com uma equipe jurídica, levou uma nova reclamação para a Casan. A Casan, por sua vez, afirmou que será enviada uma equipe ao local para verificar a nova ocorrência. Ela informa também que no final de dezembro de 2025 entrou em operação um reservatório em Forquilinhas com capacidade de 5 milhões de litros, aumentando em 200% a reserva de água, beneficiando os sistemas dos bairros Potecas, Forquilinhas, Real Parque, Alto Forquilinhas, Sertão do Maruim e Colônia Santana. A gente continua acompanhando esse caso, atento à falta de água dos moradores e em caso de atualizações a gente vai trazer aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina para um novo reservatório. Por enquanto a comunidade não tem sentido muita diferença. Pessoal, vamos para o portal SCC10 porque aqui, uma das matérias mais acessadas nesta terça-feira foi o de Santa Catarina, que registrou agora um recorde de passageiros nos aeroportos em 2025. É isso mesmo. 8,5 milhões de passageiros passaram pelos terminais catarinenses em voos domésticos e internacionais em 2025. Você aí de casa também pode acompanhar no nosso portal SCC10 as atualizações com relação à movimentação no estado, não só nos aeroportos, viu? Os terminais de ônibus também estão movimentados. Aqui a gente tem um pouquinho de todos os cantos e regiões de Santa Catarina com os destaques e aquilo que virou notícia. Você aí de casa pode se informar também no nosso portal SCC10. Agora, o governo federal reconheceu Balneário Rincão como território pesqueiro, Praia do Rincão. É isso mesmo, beneficiando agora pescadores e pescadoras artesanais com inclusão em programas de reforma agrária. A repórter Emanuela Justino traz mais detalhes ao vivo dessa iniciativa. Manu, muito boa noite, coisa boa ter você aqui ao vivo com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina e para trazer essa movimentação, essas ações que ampliam as possibilidades dos pescadores por aí, né? Conta mais pra gente. Oi, Júlia, boa noite para quem nos assiste. Pois é, né, esse reconhecimento que Balneário Rincão não tinha. A principal praia aqui da nossa região ainda não tinha esse reconhecimento que é do governo federal em relação à atividade pesqueira, principalmente a pesca artesanal. Só fazendo uma alusão aí para o pessoal poder entender um pouco mais, né? Por exemplo, em relação às atividades, tem os povos ribeirinhos, tem aquelas famílias, por exemplo, que têm algum tipo de atividade, por exemplo, que não era registrado, né? São atividades
atividades que não têm grande impacto ambiental. É mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Então, a partir de agora, Balneário Rincão tem esse reconhecimento, o que é muito bom para essas famílias, que elas vão ter direito, então, a esse Programa Nacional de Reforma Agrária, né, que é o PNRA, que tem uma série de benefícios e também acompanhamento do próprio governo federal. Em relação a isso, então, esse reconhecimento é uma parceria. Então, é um reconhecimento de uma parceria do Ministério da Pesca e Agricultura e também do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Secretaria de Patrimônio da União e também o assentamento agroextrativista. Então, são projetos que são feitos para vários tipos de atividades, dentre eles a pesca, que é então feita em Balneário Rincão. Tem essas famílias que sobrevivem disso e não tinha oficialmente esse reconhecimento, que acaba sendo aí bem importante, né, para quem tem essa atividade, para as famílias que tiram seu sustento dessa atividade pesqueira, né? Então, a gente traz aqui essa informação. Balneário Rincão que cresceu bastante nos últimos anos e, claro, a atividade sempre teve, mas, como falei, agora acaba formalizando e dando acesso a esses programas que beneficiam as famílias que vivem da pesca, que tiram o seu sustento. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Uma ação importante aí para o sul do estado, viu? Agora, um arrastão de furto de motocicletas, é isso mesmo, foi registrado em uma loja nessa madrugada em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. Adolescentes estão sendo apontados como os autores desse furto. As imagens desse arrastão são impressionantes, olha aí. A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Balneário Camboriú estão mobilizados para recuperar as motos. A repórter Cristiane Pinheiro tem todos os detalhes para vocês aí de casa. Olha, pelo menos 5 envolvidos nesse furto foram presos ainda durante a madrugada pela Polícia Militar nas cidades de Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. O furto aconteceu por volta das 2h44 da madrugada nesta loja que se localiza na Avenida Oswaldo Reis, no bairro Fazenda, em Itajaí. Nas imagens externas, a gente percebe os jovens encapuzados se organizando em frente à loja, jogando pedras para quebrar o vidro e, em seguida, invadem a loja e levam as motocicletas. Eram 14 jovens e foram levadas, de acordo com uma responsável da concessionária, 13 motocicletas. 7 motos foram recuperadas ainda durante a madrugada. Um dos autores do crime, um jovem de 18 anos, foi encontrado pela Polícia Militar caído aqui próximo, com ferimentos nas pernas. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen. Está nesse momento com escolta policial militar e, assim que lavrado a ocorrência de flagrante, passa para a escolta penal. A maioria dos autores do crime possuem entre 15 e 19 anos. Um jovem de 25 anos também foi preso. De acordo com a Polícia Militar, eles vieram de Camboriú para praticar este crime aqui em Itajaí. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú também auxiliou a Polícia Militar, ajudou na apreensão de adolescentes e na recuperação de motocicletas. Foram os agentes da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, inclusive, que flagraram durante a madrugada várias motocicletas em alta velocidade se dirigindo para o bairro Monte Alegre, em Camboriú. Durante o período da manhã, 3 motocicletas foram localizadas, totalizando aí 10 motocicletas recuperadas. Eu estou aqui com o comandante Rambo, que é o comandante da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, que foi responsável pela recuperação de 2 dessas motos e a detenção de 2 desses ladrões, para justamente contar para a gente como foi a ocorrência. A Guarda Municipal ficou sabendo do arrombamento à loja na Oswaldo Reis e, assim que soube, enviou as suas viaturas para fazer o cerco, logrando êxito na prisão de 2 dos meliantes e a recuperação de 2 motos. É isso aí. Balneário Camboriú, destino seguro, pronto para te proteger. Entrei em contato hoje pela manhã com a direção da loja, fui informada que já foi feito o boletim de ocorrência.
inclusive já estão aí avaliando os prejuízos e a seguradora já foi informada. De acordo com uma responsável da concessionária, os valores das motos variam de 16 a 32 mil reais. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil para identificar e localizar os demais envolvidos, além de recuperar as motocicletas que ainda não foram encontradas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Uma ação muito rápida, durou cerca de 3 minutos. Todas essas motos roubadas, pessoas que ainda não foram identificadas e algumas motos que ainda não foram recuperadas. Informações com Cris Pinheiro, daqui a pouquinho a gente volta para lá, para Itajaí, para falar mais para vocês, viu? Agora, a Polícia Civil acompanhou na data de hoje o proprietário de um imóvel no bairro Araponguinhas durante a retomada da posse do bem que vinha sendo utilizado para o tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de operação policial no fim do ano passado, mas voltou a ser ocupado de forma irregular. O proprietário foi ouvido na delegacia de polícia e informou que o imóvel estava alugado, sem conhecimento do uso indevido para atividades criminosas. A Polícia Civil acompanhou a recuperação do imóvel com a adoção de medidas imediatas, incluindo a troca das fechaduras. A ação visa impedir a continuidade do uso do local como ponto de apoio ao tráfico de drogas e reforçar, claro, a segurança da comunidade. Agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de um naufrágio em Santa Catarina. O Renato vai voltar com a gente bem rapidinho para falar um pouquinho sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, mais informações como essa, né, Renato? Exatamente isso, viu, Júlia? Um homem que foi salvo graças à porta de uma geladeira. Quer saber como isso aconteceu? É daqui a pouco, aqui não Tá Na Hora. Ótimo, você de casa, segura mais um pouquinho, daqui a pouquinho essas informações vêm direto com o Renato Santos, do norte do estado. Mas, antes do intervalo, alô pessoal de BC, a Arena Farofa vai estar montada na praia de Balneário Camboriú, na orla central, em frente à Praça Tamandaré, no dia 16 a 25 de janeiro, com muitas atrações, shows com música ao vivo, brincadeiras, atividades físicas, entrega de brindes e muito mais. Anotem aí, dos dias 16 a 25 de janeiro na orla central de Balneário Camboriú. Vem se divertir com a TV mais querida de Santa Catarina. Daqui a pouquinho, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica aí, que tem mais destaques de Santa Catarina. Inclusive, ó, imagens de Balneário Camboriú, agora ao vivo para você, onde o nosso Farofa vai acontecer. Essa orla vai ser pequena para o SCC-SBT, viu? 27 graus por lá, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina com imagens de Praia do Rosa. Essa praia lindíssima, surfistas aproveitando essa que é uma das praias mais citadas nas nossas músicas catarinenses. Muita gente... Olha, eu nunca conheci, viu? A Praia do Rosa, quero conhecer. E olhando assim para essa janela aberta no nosso Tá Na Hora Santa Catarina... Ah, que vontade de uma praia, né, pessoal? Mas é terça-feira, tem muito trabalho pela frente. Vem aqui comigo porque tem muito destaque do estado. A gente vai voltar agora para Joinville para falar com o Renato Santos, por causa das informações desse naufrágio registrado no litoral norte. 2 pessoas estavam na embarcação e até agora uma foi resgatada com vida. Renato, volta aqui com a gente, conta mais sobre esse assunto, um naufrágio por aqui. Pois é, viu, Júlia? E olha que esse naufrágio foi motivado pela microexplosão registrada na tarde de ontem lá em São Francisco do Sul. Pelo menos as informações que foram divulgadas pelos bombeiros militares. É que o senhor Valmossi de Bento, de 58 anos, junto com o filho dele, de 35, saíram para pescar camarão. E no momento em que se formou essa tempestade, eles estavam em alto mar e aí não tiveram como retornar para um local seguro. A embarcação acabou naufragando, o seu Valmossi Bento, de 58 anos, morreu afogado. O corpo dele só foi encontrado na tarde desta terça-feira. O filho dele passou a noite inteira à deriva e foi salvo graças à tampa de uma geladeira que ele usou como uma embarcação. Ele ficou a noite inteira à deriva e no dia de hoje foi salvo pelos profissionais do helicóptero Águia da Polícia Militar. Vale ressaltar que, segundo informações que foram divulgadas
para a Polícia Militar, viu, Júlia Matos? Esse rapaz de 35 anos havia adquirido essa embarcação em 2025. O pai dele era um pescador experiente e, mesmo assim, acabou perdendo a vida durante uma pescaria. E ele saía para pescar com o filho para auxiliar o filho dele durante esse momento de pesca. O rapaz continua internado em um hospital lá de São Francisco do Sul. Sobre esse resgate, a gente conversou com o comandante do helicóptero Águia da Polícia Militar aqui da nossa região. Vamos acompanhar. Lá foi possível localizar uma das vítimas, o filho de 16 anos. Ele estava com vida, ele estava flutuando em uma porta de geladeira. Apesar de cansado, ele estava orientado. Então, nós conseguimos realizar o resgate com sucesso. Nós lançamos o nosso tripulante na água e, posteriormente, retiramos o tripulante e vítima por meio do equipamento Pulsar até a Praia do Ervinho. De lá, feitos os primeiros socorros, com a vítima já em melhores condições, foi possível conduzir a vítima até o Hospital Nossa Senhora das Graças, em São Francisco do Sul. Pois é, informações relacionadas ao sepultamento e também o dia em que o seu Valmoci será sepultado ainda não foram divulgadas pela família. A gente lamenta realmente a morte desse pescador que saiu para fazer uma pesca com o filho e morreu de forma trágica aqui no nosso litoral, viu, Júlia Matos? Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. A gente, claro, deseja muita força para essa família que agora, começo do ano, passou por essa tragédia. Força para esse filho que passou por essa situação junto do pai, que não está mais aqui. A gente deixa um abraço carinhoso a toda a família e, claro, desejo de força. Não é fácil passar por nada assim, ainda mais em uma situação em que era um momento dos dois, né? Pai e filho. Imagina o quão difícil está sendo para a família agora. Pessoal, atenção estudantes de Blumenau. Começou agora o prazo para o recadastramento obrigatório do cartão do transporte coletivo. Quem perder a data pode ficar sem o benefício da meia passagem, viu? A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com a gente, explica como vai fazer para garantir você aí de casa, como faz para garantir esse desconto. Nath, chega mais, que quando a gente fala sobre desconto, direitos, o pessoal fica ligado, eles querem saber. Então, já podem realizar essa atualização cadastral para este ano letivo de 2026. O recadastramento ele é obrigatório e deve ser feito até o dia 21 de março. A boa notícia é que esse processo pode ser feito de forma online através desse site que aparece aqui na tela, que é o site da Blumob, a concessionária responsável pelo serviço aqui na cidade. Só que atenção, Júlia, por enquanto, só pode ser feito esse recadastramento. A compra de créditos, que é a compra para colocar dinheiro para realmente andar de ônibus aqui na cidade, só vai começar a valer a partir do dia 1º de fevereiro, só será possível colocar a partir do dia 1º de fevereiro. Quem preferir o atendimento presencial também tem essa opção, e aí basta então ir até a central de atendimento da Blumob, que fica na Rua Ceará, número 47, numa transversal da Rua das Palmeiras, bem no centro da cidade. O procedimento deve ser feito tanto pelo estudante, mas há também a opção dos pais ou responsáveis. O secretário de Trânsito e Transportes aqui da cidade, Fábio Campos, explica um pouco mais sobre esse passo a passo. Olha só. Recadastramento disponível até 31 de março. As recargas começam em 1º de fevereiro. Onde fazer? Preferencialmente online ou presencial na central da Blumob, na Rua Ceará, número 47. Quem tem direito? Alunos residentes em Blumenau, matriculados na cidade, que morem a mais de 1 quilômetro da escola. A matrícula é a declaração oficial, né, da escola, carimbada e assinada, e os documentos pessoais, RG, CPF ou também a certidão de nascimento, e o comprovante de residência de no máximo 60 dias. E para os novos cartões, uma foto 3x4 digitalizada. Júlia, a gente reforça que o prazo final para esse recadastramento dos estudantes é até o dia 31 de março. Caso o aluno não faça essa atualização cadastral, ele não vai conseguir garantir a compra de créditos e também perde o benefício da meia passagem, 50% do valor da tarifa, que aqui em Blumenau para o estudante fica no valor de R$ 2,75. Então, a dica é não deixar para a última hora. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, e dessa tela dividida a gente vem
vem direto aqui para o telão porque a Manu, direto de Criciúma, também tem mais informações quando o assunto é rematrícula, data para o início do ano letivo, né, Manu? É contigo. Oi, Júlia, exatamente. Já saiu a data do início do ano letivo de 2026, dia 18 de fevereiro, tá? Então, aí para as famílias, os pais já se organizarem. São mais de 20 mil alunos, 62 escolas aqui em Criciúma que vão retomar as atividades, então, no dia 18 de fevereiro. A equipe de professores vai voltar, como sempre, um pouco antes, volta dia 9, e a equipe de limpeza volta dia 2 para fazer os últimos ajustes. Inclusive, aqui em Criciúma, agora nesse período, tem algumas escolas que estão passando por reformas, por pintura, então o pessoal também está trabalhando, mas já tem essa informação aí divulgada para os pais se organizarem, né? Então são alunos, essas escolas aí que vão voltar dia 18 são todos do ensino fundamental e também aqueles da educação infantil, que são chamados CEIs. Então, dia 18 volta tudo ao normal. Lembrando, né, que o período de matrículas e rematrículas, tá? Então, os pais que ainda não fizeram esse processo vai retomar aí dia 9. E a orientação é que procurem o período antes de começar as aulas, ou seja, ali na semana do dia 9 ao dia 13, procure então as unidades de educação dos bairros, né, onde pretende aí matricular o filho, para não perder o time, né, para não perder aí também as datas e ter um tempo hábil caso precise de alguma documentação a mais, né? Até tem uma relação que foi divulgada que são aqueles documentos simples, aqueles básicos para fazer a matrícula, como por exemplo o atestado de frequência da escola, né, ou da série anterior, também identidade, CPF, comprovante de endereço, os documentos do pai, da mãe, enfim, ali da família, precisa de tudo isso, além também do histórico escolar. E falando de volta às aulas, a gente fala também do cadastramento do transporte coletivo, porque aqui em Criciúma já começou ontem. Então, aqui em Criciúma, o cadastramento é feito pela empresa responsável, que é o Cribus. Então, agora, né, tem até a opção de fazer tudo pela internet, pelo celular. Tem um aplicativo que é o si.go, que a pessoa pode baixar, tem para Android, tem também para sistema iOS. A pessoa pode fazer todo o processo por celular. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ir presencialmente. Então, o escritório do Cribus fica embaixo do terminal central. Levar também as documentações, né, o histórico escolar, documentação da família, e aí caso tenha alguma dúvida pode ir presencialmente também, mas é bom já se adiantar para não ter problema, né? Quando começar a aula já está tudo certinho, não tem problema com o transporte coletivo, e também aí já se organizar para o início das aulas dia 18 de fevereiro aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Perfeito, Manu. Quem está assistindo não ficou com dúvida, tem informações de tudo que é canto aí de Criciúma com relação às aulas, e para esse momento a gente sabe que os pais e responsáveis precisam de orientações. Claro que o nosso portal SC10 também está aberto para você ir de casa tirar dúvidas. Agora, na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina reuniu as forças do Estado para um balanço de dados do último ano. E a análise concluiu uma importante redução de números na violência em Santa Catarina, com os menores índices dos últimos 18 anos. Vamos conferir? Santa Catarina fechou 2025 com uma queda histórica nos principais indicadores de criminalidade. Segundo dados divulgados pelo governo do estado, vários crimes atingiram os menores índices nos últimos 18 anos, reforçando os resultados das ações de segurança pública ao longo do ano. Em comparação com 2024, os homicídios tiveram redução de cerca de 18% e as mortes violentas caíram mais de 11%. Roubos e furtos também apresentaram queda em todo o estado, incluindo os crimes contra instituições financeiras e veículos. Ao longo dos anos passados já vinham apresentando situações bastante positivas, e agora nós atingimos um número aí bastante considerável, excepcional, podemos dizer, que certamente continuará a colocar Santa Catarina como uma posição de destaque em cenário nacional. Além da redução dos crimes, os números revelam a intensidade da atuação das forças de segurança em 2025. A Polícia Militar atendeu cerca de 3 milhões de ligações no 190, enquanto a Polícia Civil ampliou operações e investigações, com mais de 1.700 operações realizadas ao longo do ano. O trabalho resultou na apreensão de toneladas de drogas, incluindo maconha, cocaína, crack e haxixe, além de mais de 2.300 armas retiradas de circulação.
Outro destaque foi o enfrentamento ao crime organizado, com o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais em bens de organizações criminosas somente em 2025. Essa integração ela existe efetivamente. Polícia Militar trabalhando junto com Polícia Civil, Polícia Científica complementarmente, Corpo Bombeiros Militar, a Polícia Penal, a Secretaria de Justiça e Reintegração Social também fazendo a sua parte. E isso faz com que, aliado ao bom momento por que passa o nosso Estado, uma economia pujante, uma forte atuação na área da saúde, da educação, da infraestrutura, isso tudo, a oportunidade de trabalho e renda, faz com que nós contribuamos para viver efetivamente num Estado onde a tranquilidade e a segurança ele impera de um modo totalmente diferenciado do nosso país. Bons dados para Santa Catarina, mas ainda falando sobre segurança, sobretudo sobre violência aqui no estado, a gente sabe que violência contra a mulher tem chamado a atenção. E Santa Catarina vai implantar, a partir de 2026, um novo sistema de proteção para mulheres com medida protetiva. As vítimas receberão um celular que monitora a localização e emite alerta caso o agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, se aproxime além do limite definido pela Justiça, acionando automaticamente a polícia. O sistema permitirá contato direto com as forças de segurança e registro de ocorrências. Em 2024, 26,2% das medidas protetivas foram descumpridas no estado. O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Flávio Graff, falou um pouco sobre esse assunto. Olha aí. A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, está numa conversa bastante acentuada com a Secretaria de Justiça e Reintegração Social para buscar esse aspecto da tornozeleira eletrônica poder estar viabilizada no PMSC Mobile, a fim de que as nossas forças possam atuar efetivamente. Passa por questões outras, porque envolve o Conselho Nacional de Justiça, em determinadas circunstâncias, o próprio Tribunal de Justiça, mas estamos nessa construção para que possamos, de modo célere, de modo rápido, estar prestando esse atendimento a essas pessoas. Uma ação importante para o estado, viu, pessoal? Inclusive, essa tecnologia já é utilizada no estado do Paraná. O sistema monitora, ao mesmo tempo, vítima e agressor em tempo real. Conheça mais sobre esse sistema de monitoramento na reportagem. Que promete mudar a forma como o Estado protege mulheres ameaçadas por seus agressores. No Paraná, Justiça, Ministério Público e Secretaria de Segurança testam um sistema que monitora ao mesmo tempo vítima e agressor. Ele usa a tornozeleira eletrônica. Ela recebe um celular exclusivo que mostra em tempo real a localização do homem de quem tem medida protetiva. O programa funciona assim. O Judiciário define 2 círculos de proteção. O primeiro é o raio de advertência, de cerca de 1 quilômetro. O outro, mais restrito, é a zona de exclusão, de 500 metros. Se o agressor entra em qualquer uma dessas áreas, o celular da vítima avisa na hora. E a polícia também. O objetivo é impedir que ela seja surpreendida e evitar que um novo caso de feminicídio aconteça. A partir do momento que esse autor de violência ele entra nesse raio de advertência, ele já recebe avisos, ele já recebe alertas na tornozeleira, né, ligações do DPEM para que ele saia daquele local e se afaste da vítima. E, ao mesmo tempo, a vítima também é avisada nesse momento no smartphone para que ela também possa procurar um local seguro e se proteger até a chegada da força policial. A participação da mulher é voluntária. O programa é voltado para casos graves, quando o agressor descumpre a medida protetiva, tenta contato, insiste na aproximação ou apresenta risco real à integridade física da vítima. Situações em que, muitas vezes, apenas a medida no papel não é suficiente. Para aquelas situações mais graves, onde a mulher está em risco, né, onde a integridade física dela está sendo colocada em risco, o judiciário, o Poder Judiciário, no caso eu ali que atuo no juizado da Casa da Mulher, faço a análise, vejo se é cabível ou não, e aí concedo a aplicação do programa de monitoração simultânea. O Ministério Público frisa que a tecnologia não transfere responsabilidade para a vítima. Ao contrário, fortalece a rede de proteção e permite que ela tenha tempo para buscar um local seguro enquanto a polícia chega. Da mesma forma que o agressor vai escalonando nas suas investidas, a Justiça também hoje, através dessa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, também consegue escalonar nos seus recursos protetivos. Delegacias da Mulher também podem solicitar a monitoração, principalmente quando ficam claras as tentativas de contato proibido.
Cada ligação, mensagem ou aproximação indevida já configura novo crime. Não importa se o agressor teve ou não conversa com ela. Se ele tentou ligar, já é um descumprimento. E há necessidade de ser comunicado esse descumprimento. Seja na delegacia, seja na medida protetiva, por defensoria, por advogado, né? Mas tem que chegar essa informação do descumprimento para que possa ser gradativo essa responsabilidade do agressor, essas advertências, para que ele não continue descumprindo a medida. O monitoramento é contínuo. A Polícia Penal acompanha 24 horas por dia e o sistema funciona em qualquer lugar do país, mesmo que a vítima esteja viajando. Esse monitoramento, né, é importante a gente informar que não ocorre apenas no município onde a vítima, onde essa ofendida reside, mas em todo o território nacional. Então, ela pode viajar onde ela estiver, a gente estará fazendo esse monitoramento 24 horas. Temos uma equipe aqui de plantão responsável por esse programa. Em Curitiba, o projeto piloto já está em funcionamento e deve ser ampliado para o interior. O governo afirma que a tecnologia é mais uma estratégia para salvar vidas e reduzir os casos de violência doméstica que terminam em morte. Ele já se mostrou eficiente nos momentos em que foi utilizado e a gente pretende, tão logo ele esteja amadurecido nesse conceito, ele seja expandido para todo o estado e talvez copiado por outros estados, que é o que nós queremos. A mulher tem essa previsão, né? Ela vai conseguir ver que ele está se aproximando e ela vai conseguir se antecipar. Ela não vai mais ser surpreendida com aquele agressor na casa dela, ao lado dela, e cometendo ali, infelizmente, aquele feminicídio. Então, eu vejo o programa como um sucesso. O Tá Na Hora agradece a Rede Massa, nossa parceira no Paraná, responsável pelas informações e pelas imagens aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. O Estado lançou uma nova campanha contra a violência doméstica e o recado é direto. Agressão não é força e a omissão também é violência. A iniciativa chama principalmente os homens para essa responsabilidade e traz como rosto da campanha o lutador Fabrício Verdun. O repórter Felipe Bastos tem mais informações para vocês com essa campanha necessária aqui no estado. Uma campanha extremamente importante e necessária. O governo de Santa Catarina lançou uma campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Com a linguagem direta e tom urgente, a ação quer romper o ciclo da agressão e chamar toda a sociedade, especialmente os homens, a assumir a responsabilidade no combate à violência doméstica. O protagonista da campanha é o multicampeão de MMA Fabrício Verdun. No vídeo gravado em um ambiente de treino, ele aparece não só como lutador, mas também como pai e marido, reforçando que a verdadeira coragem não está no ringue, e sim na postura firme contra qualquer tipo de violência contra a mulher. A campanha inverte a lógica da força e usa a imagem de um atleta conhecido justamente para deixar claro que violência, é óbvio, não é poder. A ação aposta em uma mensagem clara e sem rodeios. A ideia é falar diretamente com quem precisa ouvir e provocar reflexão sobre comportamentos muitas vezes naturalizados dentro de casa. O conceito central da campanha é simples e direto: seja homem, denuncie. A proposta é deixar claro que proteger, denunciar e não se omitir também são atitudes de coragem. O governo do estado reforça ainda que a omissão faz parte do problema. Quem presenciar ou tiver conhecimento de casos de violência contra a mulher deve denunciar. E a gente vai deixar agora aqui na tela os telefones para as denúncias que podem ser feitas de forma anônima: 190 da Polícia Militar e 181 do Disque Denúncia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. E o alerta de chuva e ventania continua em algumas regiões de Santa Catarina, viu? No norte do estado, algumas cidades estão em estado de atenção. A gente vai chamar novamente Renato Santos, que vai trazer mais informações pra gente. Renato, depois de falar de microexplosão, tragédias que aconteceram por conta desses temporais, né, dessas ventanias muito fortes em todo o estado, realmente o norte de Santa Catarina está precisando de uma certa atenção agora, né? Ainda mais com esse alerta. Conta mais pra gente.
Exatamente isso, viu, Júlia Matos? Já temos previsão de muita chuva para Massaranduba, Jaraguá do Sul, a cidade de Joinville. A Defesa Civil já havia emitido esse alerta na manhã de hoje, falando que tinha previsão de chuva para a tarde de hoje. Por exemplo, agora começa a chover de forma bem fraca aqui na cidade, mas a previsão é de chuva forte para a noite, acompanhada de ventania. A mesma previsão segue para esta quarta, quinta e sexta-feira, quando, de acordo com a meteorologia, uma frente fria vai se aproximar aqui do nosso estado, vai derrubar a temperatura e aí vai vir muita chuva com forte intensidade, não apenas para Joinville, mas para outras cidades aqui do nosso litoral, como São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, cidades que inclusive já decretaram situação de emergência lá no final do ano passado e também no início de 2026. E sobre esses alertas, a gente procurou um especialista em meteorologia para explicar como é que vai ficar as próximas horas aqui na nossa região. Veja aí. Essas instabilidades devem marcar presença entre o período da tarde e noite. De maneira irregular, enquanto numa área ocorre um pancadão com chuva, trovoada, granizo ou ventania, em casos mais extremos alguma microexplosão, numa área próxima vizinha não passa de uma simples ameaça ou um aumento das nuvens. Essa condição é válida para essa quarta, quinta e sexta-feira. Lembrando que de sexta para sábado, uma frente fria deve organizar novas instabilidades com potencial para ter formação de novos temporais. Pois é, previsão de chuva forte, rajadas de vento e também de muita trovoada. A orientação agora é para você se manter em local seguro, não andar em locais com risco de alagamento ou ainda de inundação e evitar aqueles locais onde tem perigo de desmoronamento também. Volto com você no estúdio, Júlia. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, eu tenho certeza que você de casa quer saber como vai ser o tempo nesta quarta-feira na sua região. É a previsão do tempo. Bora lá. Na quarta-feira, o tempo segue com cara de verão em toda Santa Catarina. O dia começa com aquele sol, poucas nuvens no oeste e meio oeste, enquanto nas demais regiões o calor ganha força rapidamente. Ao longo da tarde e da noite, o aumento do calor e da umidade favorece a formação de pancadas de chuva e temporais isolados, que podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva intensa em curto período e eventual queda de granizo. O risco é baixo para enxurradas e alagamentos. As temperaturas seguem elevadas e o dia já amanhece abafado, com mínimas acima dos 20 graus em grande parte do estado. À tarde, as máximas variam entre 32 e 36 graus, com sensação de calor intenso, principalmente no oeste e no litoral sul. Vamos dar aquele giro nas regiões para você ir de casa acompanhar? Olha aí, 37 graus de máxima no oeste, extremo oeste de Santa Catarina nesta quarta-feira, mas o sol está garantido por lá, viu? Os temporais não devem chegar para o oeste, extremo oeste de Santa Catarina, pelo menos nessa quarta-feira. Vale do Itajaí e Serra Catarinense, pelo contrário, os temporais chegam e já na metade da tarde, máxima de 30 graus no Vale, 31 na Serra Catarinense. No norte do estado, onde esse alerta é maior junto da Defesa Civil, a chuva também aparece durante todo o dia, 30 graus de máxima, assim como a Grande Florianópolis, que deve passar por alguns temporais no finalzinho da tarde, e 32 de máxima também registrado no sul do estado. As cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. A gente deixa separadinho para você. São José, na Grande Florianópolis, entre 19 e 30 graus nesta quarta-feira. Imbituba, no sul do estado, com máxima de 30 graus. Chapecó, no oeste, entre 17 e 33, sol garantido por lá, diferente de Blumenau, olha aí, com máxima de 31 graus. E Joinville também, que deve permanecer com essa chuva entre 18 e 29 graus nesta quarta-feira. Agora, pessoal, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. Amanhã, a parada será na Praia do Campeche. Laércio Botega vai levar brincadeiras, dicas, muita animação e brindes para quem estiver por lá. Toda semana uma praia diferente, você acompanha tudo aqui no A Tarde é Nossa. Então fica ligadinho, viu? Porque o verão tá só começando. A Kombi do Verão SCC-SBT tá chegando com tudo e agora é a vez da Praia do Campeche. Vamos para o rápido intervalo, pessoal. Enquanto isso, imagens na sua tela de Praia do Campeche. Amanhã o Laércio vai estar por lá, viu? 27 graus agora na capital. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos!
Chegamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, obrigada pela sua audiência. E tem mais por aqui, pessoal. Vocês aí lembram que agora o IPTU em Blumenau é digital? Pois é, o carnê não chega mais pelo correio, viu? Mas como nem todo mundo tem facilidade com a internet, a Prefeitura abriu locais para ajudar quem está com dificuldade. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com a gente, vai retornar aqui para trazer mais dicas. O pessoal realmente que tem essa dificuldade maior, né? Os idosos, para poder ter acesso a esse IPTU vai precisar dessa ajudinha. Isso mesmo, Júlia. Agora, em 2026, o IPTU aqui em Blumenau passou a ser totalmente digital, então não chega mais através da caixinha de correio e a pessoa precisa buscar fazer, então, a emissão da guia do IPTU através do Portal do Cidadão, esse endereço que aparece aqui na tela. Só que aí, claro, pensando nessas pessoas que têm mais dificuldade em acessar a internet, até aquelas que não têm acesso, a Prefeitura criou centrais de atendimento do IPTU para ajudar essas pessoas e aí ninguém vai ficar sem fazer a emissão desse boleto. Nós preparamos também um telão para que você possa acompanhar quais são os locais que estão disponíveis, que podem ajudar você se tiver alguma dificuldade na emissão do IPTU. Então, atenção, são nas praças do Cidadão, a do Centro, horário de atendimento das 8 às 5, a do Garcia, das 8 ao meio-dia e das 13 às 5, a do Cidadão da Vila Itopava, das 8 às 5, a Praça do Cidadão da Área Norte também vai estar disponível, atendimento das 8 às 6 horas da tarde, e a Praça do Empreendedor, atendimento das 8 às 5 horas da tarde. E, Júlia, é importante que se você costuma ir até a Profamília, principalmente você que começou dizendo em relação aos idosos, que são aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em fazer a emissão da guia do IPTU, já que agora esse processo é feito de forma digital, lá o atendimento começa na quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã até a 1h da tarde. Então, com a guia nas mãos, o contribuinte ele pode escolher diversas opções de pagamento. A gente preparou um outro telão para que você possa também já ficar atento e saber qual opção você vai escolher na hora de pagar esse imposto. Então, atenção, a opção de cota de doação social, que é à vista com destinação de 5% do valor para o Fundo Municipal de Assistência Social, vencimento 10 de fevereiro, cota à vista 5% de desconto, vencimento 10 de fevereiro, mas daí sem doar nada, para o Fundo Municipal, cota à vista com 3% de desconto, vencimento para o dia 10 de março, e aí, claro, o parcelamento, que é a opção que a maioria dos contribuintes escolhem, sem desconto, em até 11 parcelas com o valor mínimo da parcela de R$40. Então, Júlia, a tecnologia do IPTU agora em Blumenau veio para facilitar, mas também pensando em ajudar aqueles que têm algum tipo de dificuldade, tem essas centrais de atendimento onde as pessoas podem procurar e aí fazer a emissão da guia do IPTU. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Ontem, nós trouxemos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina o caso de uma faculdade de São José, que acabou fechando e provocando revolta em muitos alunos, principalmente aqueles que estavam perto da graduação. O PROCON de São José havia se manifestado e hoje foi a vez do PROCON do Estado falar sobre o assunto. Ele mandou em nota a informação de que o PROCON de Santa Catarina recebeu 21 reclamações e intimou a instituição a prestar esclarecimentos sobre a cobrança de matrículas e rematrículas para 2026, além de garantir a entrega de documentos para a transferência dos alunos e outras universidades. A diretoria do PROCON Santa Catarina, a diretora, inclusive Michele Alves, afirmou que a ação visa proteger os direitos dos consumidores e evitar prejuízos acadêmicos e financeiros. A gente segue agora, claro, aberto para ouvir todos os lados envolvidos e, claro, ver como ficará a situação dos estudantes prejudicados. Agora a gente vai atualizar a situação do Hospital Materno-Infantil do Sul do Estado, que estava com atendimentos comprometidos por conta da superlotação. A gente vai conversar agora com a Emanuela Justino para entender se os serviços já normalizaram por lá. Manu, a gente quer saber, essas grávidas, gestantes que foram recolocadas em outros espaços agora são novamente adotadas pela instituição, pelo hospital? Como é que vai funcionar isso? Conta mais pra gente.
Oi, Júlia, exatamente. Esses atendimentos já foram normalizados. Só para contextualizar, né, na última sexta-feira, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, que é o hospital referência aqui do sul do estado, informou que estava superlotado no centro obstetrício e também na maternidade. E por conta disso, gestantes e puérperas, algumas, né, tiveram que ser transferidas para outras unidades aqui do estado de Santa Catarina. Tá? Segundo foi informado, então, esse problema foi resolvido. Não foi especificado exatamente, tá, Júlia, se essas mulheres que foram para outros locais, outras regiões aqui do estado, né? Porque onde tinha vaga, eles enviaram essas mulheres, até porque é um atendimento que precisa de uma certa rapidez. Mas a questão é que aqui estava funcionando somente aqueles casos, o atendimento, né? Só aqueles casos mais graves, urgentes e emergentes. Então agora já voltou esse atendimento, porque a orientação era que quem precisasse, que não fosse um caso tão urgente assim, procurasse os postos de saúde ou então uma das 4 UPAs aqui em Criciúma. Então agora essas mulheres que precisam desse tipo de atendimento podem procurar novamente a unidade do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, que assim atende não só as mulheres, né, crianças, enfim, aqui de Criciúma, mas também do sul do estado, inclusive até do norte do Rio Grande do Sul. Alguns casos acabam vindo para cá também. Então, o IDES, que é o instituto responsável que administra a unidade, informou então que foi resolvido esse problema, que voltaram a fazer então esses atendimentos urgentes e emergentes na unidade. Então, a gente vai, claro, seguir acompanhando, porque o Hospital Santa Catarina tem esse problema recorrente. Volta e meia a gente fala aqui da questão de superlotação. São 25 leitos que normalmente sempre estão cheios ou quase cheios e sempre dá esse problema, né? Mas agora, neste momento, quem precisar de atendimento que às vezes não é tão urgente assim, emergente, pode procurar novamente o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, por conta então dessa organização que foi feita e os atendimentos retomaram aqui para o sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Perfeito, Manu. Obrigada pelas informações. Muito bom ter você aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. O Ministério Público do Trabalho anunciou mudanças na norma regulamentadora, a número 1, que passam a exigir agora das empresas medidas para proteger a saúde mental dos trabalhadores. Saúde mental surgindo junto como uma das exigências, demandas do Ministério Público de Santa Catarina. A partir de 2026, riscos como estresse, assédio e sobrecarga terão que ser monitorados e controlados. A repórter Gabriela Mariotto traz mais detalhes ao vivo para a gente para falar sobre essas regras, como vai funcionar na prática, direto do Ministério do Trabalho, corrigindo aqui. Gabi, é com você. É isso, Júlia. Então, esses riscos psicossociais vão passar a ser monitorados no Programa de Gerenciamento de Riscos e incluem essas situações que você trouxe: estresse excessivo, assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho, insegurança no emprego. Tudo isso vai passar a ter que ser monitorado pelas empresas. Essa norma vai passar a entrar em vigor agora em maio de 2026. Então, as empresas vão ter esse tempinho para revisar os processos internos, capacitar as equipes e adequar o programa de gerenciamento de riscos internos de cada uma dessas empresas. O descumprimento dessa norma pode trazer multas, autuações e responsabilização trabalhista, até porque agora esses riscos psicossociais vão ter o mesmo peso que riscos físicos, químicos, biológicos que já eram monitorados anteriormente. O objetivo disso tudo é prevenir o adoecimento mental dentro do ambiente de trabalho, reduzir o número de afastamentos por questões envolvendo a saúde mental, melhorar o clima interno das empresas e estimular ambientes de trabalho que sejam mais seguros, mais saudáveis e mais produtivos. E é um tema que chega para a gente agora em janeiro, que a gente tem aquela campanha no início do ano, no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental, uma campanha vigente em todo o território brasileiro, que traz nesse ano de 2026 o tema Paz, Equilíbrio, Saúde Mental, que tem como foco desacelerar, reorganizar a vida e cuidar da mente. Para isso, né, o Ministério da Saúde, é uma campanha nacional, vai trazer ações práticas de autoconhecimento para transformar o estresse também em aprendizado. Então, eventos e materiais vão ser distribuídos por todo o Brasil, justamente para relembrar a importância, reforçar a importância de cuidar da saúde mental no dia a dia e estimular hábitos que promovam o equilíbrio mental e também a qualidade de vida. Volto contigo aí no estúdio.
Obrigada, Gabi, pelas informações. Já foi-se o tempo em que essa exigência, além dos limites, era sinônimo de produtividade, né? Hoje, uma pessoa descansada, uma pessoa bem, uma pessoa com a saúde mental em dia é o melhor funcionário possível, porque ele é o melhor para si e para o outro, para aquilo que ele se propõe a fazer. Saúde mental tem que entrar nas pautas não só do trabalho, né? Mas em todas as questões da nossa vida, daquilo que a gente planeja para o futuro, e acompanhar isso agora com o Ministério do Trabalho, a gente nota que é mais do que importante, é necessário. Obrigada, Gabi, pelas informações. Neste sábado tem o segundo episódio do Desafio Show, o primeiro reality universitário do sul do Brasil. E vou contar pra vocês, esse primeiro episódio foi sensacional. Você que não acompanhou, sábado, 12h30, tá lá o segundo episódio pra você, viu? Dá tempo de conhecer os participantes, entender como é que vai ser a dinâmica desse reality. E vou falar pra vocês, eu que acompanhei do início ao fim, gente... Vai ter muita reviravolta, vai ter muito jogo de cintura, vai ter muita coisa boa acontecendo. E é aqui na tela do SCC SBT, vamos ver? Neste sábado, 12h30, Desafio Show, aqui na tela do SCC SBT. No segundo episódio do Desafio Show, a disputa esquenta. O tempo corre contra os jogadores e cada segundo pode definir quem continua e quem deixa a competição. Quem vai resistir? Quem vai ficar pelo caminho? Desafio Show é neste sábado, na telinha do SCC SBT. Oferecimento Unisul. Vale o seu tempo. Comandar esse reality junto com o Sérgio Maroni não foi fácil não, viu, pessoal? Mas valeu a pena. Amanhã, 11 horas da manhã, tem SCC Meio-Dia, olha aí. Oi, Júlia Matos, uma ótima noite para você e para quem está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Júlia, a gente viu hoje nos nossos telejornais, no Tá Na Hora, aqui no SCC Meio-Dia, que a Secretaria de Estado de Segurança Pública apresentou dados sobre a segurança aqui em Santa Catarina. E nessa edição de quarta-feira, a gente vai falar sobre as medidas protetivas desse tema tão preocupante que é a violência doméstica aqui no nosso estado. Qual a verdadeira eficácia dessa medida protetiva? Eu espero a sua companhia às 11 horas com o nosso SCC Meio-Dia. Até lá, Júlia! E o Tá Na Hora Santa Catarina finaliza por aqui. Amanhã tem mais, viu, pessoal? Agora imagens de Morro da Cruz e Itajaí na sua tela. Amanhã tem mais Tá Na Hora Santa Catarina.